Com TV, passa no seu smartphone. Olá, estamos de volta com o programa Secas e Malhados. Gente, na medida que vocês vão acompanhando o programa, vocês veem que eu sempre trago informações sobre atividades físicas. Vocês já puderam acompanhar entrevistas com pessoas que fazem parte de campeonatos. Mas o grande objetivo do Secas e Malhados é falar, sim, sobre qualidade de vida. Por quê? Porque cada prática de atividade física leva a se ter um bem-estar e qualidade de vida. E hoje eu fiz a questão de ter um bate-papo, de proporcionar informações para todos vocês a respeito de um assunto que ele é, digamos que, polêmico, que é sobre a questão dos excessos, sobre a imagem corporal. E é por isso que eu convidei a Pauline, que ela é psicóloga, e vai poder esclarecer para a gente também como nós vemos, como tratamos sobre este assunto. Pauline, bem-vinda, muito obrigada. É um assunto, sim, muito sério, né? Muito Essa sério. questão desses excessos, porque nós vivemos hoje numa sociedade do excesso. Do excesso, exatamente. E nós seres humanos somos moldados a partir de uma sociedade inteira, então a gente acaba criando uma questão de imagem corporal muito baseada naquilo que o outro também espera, naquilo que a nossa sociedade nos molda e nos leva a imaginar ou perceber o meu corpo como A ou como B. Essa questão de imagem corporal, Mel, ela é muito importante e ela é muito baseada no nosso humor. O nosso humor ele é muito dependente da nossa percepção em relação à imagem corporal. Se eu estou mal-humorado, por exemplo, eu vou me perceber, sim, um pouquinho mais insatisfeita em relação à minha imagem corporal. E o excesso também entra baseado muito nessa questão do humor e da percepção. E basicamente assim, o que significa imagem corporal? O que é o conceito imagem corporal? A imagem corporal, ela não deixa de ser uma questão de estrutura física, né? Aí entra a questão de educadores físicos, nutricionistas, mas em questão psicológica, a imagem corporal, ela é muito baseada na minha percepção. E aí entra essa questão do humor de novo, né? Então, o conceito de imagem corporal é o quanto eu estou me sentindo bem e satisfeita com o meu reflexo na frente do espelho. Tá certo. E aí entra a questão da insatisfação corporal. E quando a gente trata sobre essa questão insatisfação corporal, normalmente nos vem à mente a questão que é aquela briga eterna, que é sobre a questão de sobrepeso, né, e emagrecimento. Mas não é só isso. Existem os dois lados e é isso que nós queremos tratar. Porque a gente sempre fala do emagrecimento, mas também tem as pessoas que buscam a questão de obter mais massa corporal. E é sobre isso que a gente veio tratar. O que é essa questão insatisfação corporal? A questão de insatisfação corporal, ela entra também nos transtornos alimentares. Quando eu falo em transtornos alimentares, eu estou falando sobre uma gama gigantesca de transtornos. Os mais comuns entram a compulsão alimentar, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e aí outros que não são tão comuns. É muito baseado o quanto eu me comporto dentro de uma sociedade e percebo esse resultado, essa volta da sociedade com o meu esforço também, né? Essa questão dos dois excessos, quando a gente fala em pacientes com transtornos alimentares que entra a imagem corporal, é uma característica bem marcante esse pensamento dicotômico. Essa questão de excessos tem nome, que é o pensamento dicotômico, é aquele pensamento de tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E aí esses pacientes entram nessa linha de pensamento dicotômico. Quando eu quero demais o emagrecimento ou eu quero demais uma questão de massa magra ou de excesso de músculo, enfim, né?
Mas a gente tem que sempre respeitar que a gente entra numa questão de trabalho também, né, Mel? Então, tem muitas pessoas que trabalham com o corpo, que trabalham com a imagem e estão 100% minadas com essa pressão também em relação ao externo. Então, entra essa questão da comparação, né? O tempo Também, inteiro, também. tu buscando aquele estilo de vida que não é o teu. Sim, eu sempre vou puxar a brasa do meu assado, né? Então, a psicologia vai falar muito na questão do humor. Né? O quanto eu estou satisfeito com a minha vida, o quanto eu estou fazendo algo prazeroso por mim, o quanto eu estou em companhias agradáveis, né? Quanto mais atividades que me geram prazer, mais eu vou me perceber feliz, mais eu vou me sentir bem. E aí, esse estímulo externo em relação às atividades prazerosas vão fazer com que eu me enxergue de uma forma melhor ou de uma forma mais real. O que eu vejo muito é uma distorção em relação à imagem corporal. Alguns pacientes relatam que se enxergam acima do peso e quando tu vê, não tem esse acima do peso, não existe. Um exemplo clássico disso, eu tenho uma paciente em consultório que ela chegou uma vez numa loja e ela pediu uma calça tamanho 48, mas na realidade ela estava vestindo 40. Então, essa distorção de imagem corporal, ela é extremamente importante porque ela vem muito minada pela pressão. O quanto eu quero estar me sentindo daquela forma, mas o quanto o meu humor e a minha percepção não me permitem enxergar desse jeito. Então, acho que o grande segredo que a gente precisa estar sempre atento é o quanto eu estou fazendo coisas prazerosas, o quanto eu estou fazendo coisas realmente que me gerem um tipo de prazer e que me gerem um tipo de relaxamento, porque a nossa vida hoje em dia ela é muito corrida, né? A gente vive numa correria intensa e muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer atividades por nós mesmos, algo que nos gere prazer de uma certa forma. E quando a pessoa tem que ter o cuidado, por exemplo, os pais ter o cuidado, que, tá excedendo, tá demais. Quando se parar e dizer, eita... Sim, quando a gente fala em adolescente, né, o adolescente por si só ele já tem uma questão de variação de humor muito rápida, muito grande, né? E como a nossa sociedade está com a informação muito rápida devido a todos os meios de comunicação que a gente tem hoje, eu acho que a maior atenção que a gente tem que dar é no sentido de isolamento. Quando meu paciente está muito isolado, quando meu filho não quer sair, só quer ficar trancado no quarto, prefere atividades que ele esteja sozinho, né, como os jogos online hoje, que ele consegue se esconder atrás de algum instrumento, a gente tem que ter muita atenção, sempre procurar o diálogo, né? A melhor forma de a gente entender o que está se passando com uma pessoa é chegar e conversar. O julgamento nunca é bem-vindo, né? Porque aquilo que eu faria não necessariamente tu gostaria de fazer ou vai te fazer bem. Então eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar e deixar o julgamento um pouquinho de lado. E até justamente a conversa, isso, daí agora vamos partir deixar o adolescente de lado, o adulto também, né? Também. Trocar essa ideia, porque de repente a imagem que tu está vendo, não sei se é por aí, e eu gostaria que tu até esclarecesse qual seria o caminho, a imagem que tu está vendo, porque de repente tu, nesse caso que tu citaste, de fui na loja, queria 48 era 40, não é a imagem real. Sim. Ou então, eu estou me sentindo muito pequena, porque isso acontece muito dentro das academias, e tu já está com um excesso, né, de musculatura, enfim, que já está de acordo com o teu perfil, né? Então, a questão do diálogo, perguntar para o outro, trocar ideia, é também um auxílio para
chamar atenção? É também um auxílio para chamar atenção. Eu acho que o diálogo funciona muito melhor com o adolescente. Com o adulto, sim, a gente precisa que as pessoas estejam atentas, né? Que as pessoas que estejam ao redor, de fato, conversem, mas vai muito da pessoa, porque eu sempre digo que o espelho ele tem que ser nosso amigo e não nosso inimigo, né? Então, quanto mais eu me olho no espelho, quanto mais eu conheço o meu corpo, mais eu tenho um ponto de partida, né? Eu estou assim, mas não significa que eu quero ficar assim pro resto da minha vida. Então, quanto mais eu conheço o meu corpo, quanto mais eu me toco mesmo, as coisas começam a se esclarecer de uma forma muito mais agradável. E essa questão do excesso acaba diminuindo, né? Porque eu de fato consigo perceber o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo com o meu corpo. Então vem muito de educador físico, vem muito de nutricionista também, e eu faço avaliação pré e pós de cirurgia bariátrica. Então alguns cirurgiões acabam encaminhando os pacientes para mim também. São pacientes bem diferentes de se trabalhar, mas é muito agradável, porque são pessoas que querem muito essa mudança e querem muito se sentir bem. Então, a psicologia auxilia muito. Eu acho que o mais importante nesses casos é o trabalho multidisciplinar, né? O quanto a gente precisa dos profissionais que acabam atendendo essa demanda e o quanto o papo precisa ser reto, né? Eu tenho que conversar com a nutricionista, tenho que conversar com o educador físico para que a gente fale a mesma linguagem e não um cobrando de um lado, outro cobrando de outro, coisas diferentes. Acho que esse é o tópico mais importante. Não existe um padrão de beleza que a gente necessite seguir. Eu acho que o quanto eu me sinto bem, o quanto eu me sinto satisfeita é o mais importante, né? Então, assim, se eu tô acima do peso e eu tô me sentindo maravilhosa, que ótimo! Se eu tô super malhada e eu tô me sentindo bem, maravilhoso também. Se eu tô magrinha e tô me sentindo bem, tá ótimo também. Então eu acho que a gente tem que respeitar. A grande questão é o respeito, né? Não necessariamente o que vai fazer bem pra mim vai fazer bem pra ti. Quando se torna já incomodativo, por exemplo, emagreci e tô me esforçando para ficar mais. Daí eu acho que é aí, né, que é o chamar atenção, né? É o chamar atenção. Porque, na realidade, é tudo que gera muito sofrimento é que entra na questão do transtorno psicológico, né? Exatamente. E eu sempre falo que a gente precisa estabelecer objetivos coerentes e realistas. Não adianta... eu nunca vou ganhar 20 quilos em um mês e eu também não vou conseguir emagrecer esses mesmos 20 quilos em apenas um mês. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer objetivos coerentes, frequências de exercícios coerentes, para que a gente sempre esteja com uma qualidade de vida lá em cima. Então, eu queria, pra gente encerrar esse bate-papo, foi bem rápido, mas eu acredito que muito informativo, assim. Essa foi a ideia de te convidar. Iremos conversar em outros momentos. Gostei muito desse assunto. Vamos trazer à tona essa questão da cirurgia bariátrica, que trabalha bem a questão dos secas, malhados, porque é uma busca, né, de se ter também esse estilo de corpo e tal. A gente volta a conversar, mas agora assim, ó, final de ano, passa aí uma dica para as pessoas, faça um bate-papo aí com o pessoal que está te assistindo. Gente, final de ano a gente sempre acaba fazendo uma volta, fazendo um resumo de como foi o nosso ano e traçando objetivos para o ano que está vindo, né? Então, o que a gente tem que pensar hoje é o que eu fiz de positivo durante o ano, o que não deu certo e o que eu quero fazer para o ano que vem. Aproveite ao máximo. Eu acho que a gente fazer exatamente aquilo que a gente gosta é o mais prazeroso de tudo. Então, aproveite, vá para a praia, viaje, fique em Caxias, faça o que quiser, mas desde que esteja feliz. Gente, o Secas e Malhadas de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse bate-papo, essas chamadas de atenção, e realmente vamos ser felizes e viver da melhor maneira, tendo sim qualidade de vida. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Obrigada.
Leite com TV. Passa no seu smartphone.